Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês referente à playlist cujo título Sexto Período na SAL Técnicas Psicoterápicas 1, onde eu já venho a uma série de vídeos aí falando sobre o artigo da Leia, né? Clínicas, tratamento e diagnósticos, onde a gente vem, eu venho conversando com vocês sobre a clínica médica e a clínica psicanalítica, né? Ou seja, os primórdios da clínica médica, tá? E aí o percurso de Freud no que diz respeito a construir a clínica psicanalítica, tá? Para vocês terem um entendimento abrangente com relação a isso que eu venho conversando com vocês, faz-se necessário que vocês acessem essa playlist do canal Sexto Período na SAL Técnicas Psicoterápicas 1, para que daí vocês possam assistir desde o primeiro vídeo, porque eu estou dissertando esse texto, mastigando, conversando esse artigo com vocês em ordem gradativa. Então, assistir a partir desse vídeo não vai te dar o entendimento sólido que você deve ter com relação ao que eu venho conversando com vocês, para que a gente possa ter um entendimento no que diz respeito às técnicas psicoterápicas da psicanálise, tá bom? Bom, gente, então a transferência, né, dando continuidade, a transferência é o instrumento terapêutico mais poderoso, certo? Aí você me pergunta, Carla, o que é esse instrumento terapêutico tão poderoso, né? Bem, vocês vão entender por que esse instrumento, dentro do campo da psicanálise, dentro do âmbito da psicanálise, é o mais poderoso no processo terapêutico. A transferência, ela se dará na relação paciente-terapeuta, certo? O que é que acontece dentro desse fenômeno, né? O que é que acontece nessa relação paciente-terapeuta que se dá o nome de transferência? É onde o desejo do paciente ele vai se apresentar atualizado, como Leia fala aqui no artigo, certo? Como assim, Carla? Bem, esse desejo, minha gente, ele irá se apresentar de forma atualizada. É como uma repetição dos modelos infantis, tá? É como uma repetição das figuras parentais, ou seja, a figura de pai e mãe, tá? Ou até mesmo os seus substitutos, ou seja, o cuidador, a parte do pai e da mãe. Então, esses desejos desse modelo infantil, a figura parental vai se apresentar de forma atualizada nessa relação de transferência paciente-terapeuta. Aí você me pergunta, tá, Carla, e daí? O que é que acontece para isso ser um fenômeno tão poderoso dentro da psicoterapia, né? Vejam bem, sentimentos, desejos, impressões, né, as impressões dos primeiros vínculos afetivos, com quem é que a gente tem os primeiros vínculos afetivos? Com o pai e com a mãe, certo? Então, sentimentos, desejos, impressões dos primeiros vínculos afetivos serão vivenciados, ou melhor, revivenciados e sentidos na atualidade. Tá, Carla, mas e daí, né? Por que isso é tão importante dentro do processo psicoterapêutico, analítico, psicanalítico, aliás? A partir da transferência, o analista ele vai ter
a percepção, certo? Das questões mais fundamentais do paciente. Porque ele vai estar revivendo, minha gente, ele vai estar ali transferindo, ele vai estar ali exercendo vivendo uma transferência desses sentimentos, desses desejos, certo? Para o psicoterapeuta, para o analista. Ele vai estar transferindo essas impressões para o analista, certo? E aí, o que é que acontece? A partir da transferência, o analista, ele vai ter uma percepção das questões mais fundamentais do paciente. E isso vai dar ao analista um norte para conduzir o processo de tratamento terapêutico, certo? Então, tratando-se da clínica médica, né, a gente vem fazendo esse paralelo de o porquê que Freud ele saiu do campo médico e criou o campo psicanalítico. Por que que Freud ele se afasta, né, da clínica médica e cria uma nova percepção de clínica, né? Uma nova linha de raciocínio que vem a ser aí, por acaso, denominado de psicanálise. Por quê? Né? Porque, como a gente viu anteriormente, na medida que ele vai se aprofundando nas doenças nervosas, para ser mais específica, quanto mais ele se aprofunda nos seus estudos no que diz respeito à histeria, ele começa, consequentemente, a se munir de muitas indagações, de muitos questionamentos com relação à histeria que a clínica médica já não conseguia mais dar para ele as respostas que ele queria, tá? Então, o que é que acontece? Tratando-se da clínica médica, qual que é o instrumento mais poderoso, Carla? São os exames, né? Os exames munidos de um aparato tecnológico, que aí são esses exames que vai dar ao médico o norte para conduzir o tratamento. Então, gente, Leia vem nos dizer que a clínica psicanalítica tem uma acepção muito peculiar do que seja o diagnóstico. O diagnóstico não é realizado de maneira objetiva. Como assim, Carla, de maneira objetiva? Como é na clínica médica. Ou seja, a pessoa tem tais sintomas, então tem tal doença e tal distúrbio, né? O diagnóstico no âmbito psicanalítico não se vale de um roteiro previamente estabelecido, como acontece na clínica médica. A clínica médica se vale, se mune, tá, de um roteiro previamente estabelecido para se chegar a um diagnóstico. Na clínica psicanalítica, não. Esse roteiro existe sim na clínica psicanalítica, mas não é um roteiro pré-estabelecido. Não é como na clínica médica. Na clínica médica, qual que é o roteiro a ser seguido? Qual que é o roteiro pré-estabelecido? É a observação clínica, ou seja, os registros dos dados pessoais do paciente, dos sintomas, né, dos sinais apresentados pelo doente. Tudo isso é obtido por meio de uma entrevista, dentre outras coisas que estão inclusas aí na observação clínica. Segundo passo desse roteiro pré-estabelecido, o exame físico minucioso. Lembra que a clínica médica, eu falei em outros vídeos, que a clínica médica, ela se vale de uma tríade. Ela se fundamenta de uma tríade. Qual que é essa tríade? É justamente a observação clínica, tá? É o tato, né? A percepção por meio do tato, certo? E a escuta seletiva, certo? A escuta
seletiva, ou seja, a escuta no que diz respeito ao discurso do paciente, tá? Retendo aquelas informações que são importantes para que o médico chegue a uma conclusão no que diz respeito à doença. A doença que acomete aquele paciente, tá? Então, o primeiro passo desse roteiro pré-estabelecido para chegar ao diagnóstico: a observação clínica, o exame físico minucioso, o tato, examinar, tocar, sentir por meio do tato, certo? E os exames subsidiários. Carla, o que são esses exames subsidiários? São os exames adequados, são os exames laboratoriais, os exames de imagem, os exames que têm um aparato tecnológico, para que o médico ele possa ter uma observação clínica, um olhar clínico aguçado, certo? No que diz respeito ao que está acometendo e levando aquele paciente ao sofrimento, tá? Então, são esses os passos do roteiro pré-estabelecido da clínica médica para se chegar ao diagnóstico. O roteiro da clínica psicanalítica, minha gente, não é um roteiro pré-estabelecido. É um roteiro que deve ser estabelecido dentro do espaço analítico e na transferência. Como já conversei com vocês, o que é essa transferência? A partir disso, daí sim, se estabelece o roteiro para se chegar a um diagnóstico, para determinar a direção de um tratamento. O diagnóstico, sim, deve ser preliminar, dentro de um processo psicoterapêutico da psicanálise. O diagnóstico, sim, deve ser preliminar. Por quê? Porque é quase impossível, minha gente, definir o diagnóstico, ou seja, fechá-lo, determiná-lo sem um certo tempo de análise. Então, precisa-se de um diagnóstico preliminar, que eu posso dizer assim, uma hipótese, tá? Porque aquilo não é determinante. De repente, dentro do processo terapêutico, o analista, ele pode ter a percepção de que aquele diagnóstico preliminar não condiz de fato com o que acomete aquele paciente, certo? Porque precisa-se de um certo tempo de análise, tá? Então, a priori, seria muito mais aí uma hipótese do que um diagnóstico propriamente dito. Então, é um diagnóstico preliminar apenas para um norteamento, para um norte quanto ao tratamento, certo? Carla, é preciso estabelecer esse diagnóstico? É preciso. Faz-se necessário estabelecer esse diagnóstico preliminar, certo? Por quê? Porque o analista precisa de certos elementos para balizar o seu trabalho, como Leia fala no artigo. Na clínica psicanalista, na clínica psicanalista, o analista utiliza-se de um período de tempo, digamos assim, 1 ou 2 semanas, certo? Para fazer uma sondagem, para observar, analisar, com o intuito de conhecer o caso e decidir se ele é apropriado para análise, se ele é apropriado para o campo da psicanálise. Essa fase preliminar freudiana corresponde às entrevistas preliminares que Lacan fala, como Leia vem citar no artigo, tá? Ou seja, é fundamental que o analista tenha esse trabalho prévio. Segundo Lacan, isso se faz necessário antes mesmo de aceitar o paciente para análise. Faz-se necessário essa observação, essa sondagem, para que se possa ter essa percepção se aquele paciente ele é condizente para uma análise ou não, para uma psicoterapia ou não. A teoria lacaniana permite trazer, ou seja, fazer
o diagnóstico diferencial estrutural, que, como Freud vem nos dizer, esse diagnóstico aí preliminar, né, que seria o diferencial entre as estruturas neurose, psicose e perversão, visto que o analista não se utiliza de um mesmo processo terapêutico para ambos. Então esse diagnóstico diferencial, ele é muito importante em relação à direção da análise, certo, gente? Então finalizo aqui, tá? Mais uma explanação no que diz respeito às técnicas psicoterápica 1, para ser mais específica dentro do campo da psicanálise, tá certo? A gente volta ainda explanando esse artigo, explanando esse assunto, tá bom? Se ficou alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui ou com relação a algum outro vídeo, manda um e-mail para mim, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Tira a tua dúvida, manda um e-mail com a tua dúvida, que aí eu vou trazer para dentro da playlist Carla Responde. Se tu tem interesse em algum assunto e queira que eu aborde, que eu explane esse assunto aqui no canal, tu manda um e-mail para mim solicitando o assunto. Carla, fala de tal assunto que é do meu interesse. Daí eu vou trazer o teu pedido para dentro da playlist a pedido. Tá? Mesmo que eu não saiba o assunto, mas eu vou em busca, vou pesquisar, vou estudar dentro de literaturas confiáveis para que eu possa trazer para o canal para abordá-lo da forma mais clara e didática possível para que vocês possam entender, tá certo? Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, não me peçam urgência em dúvidas e assuntos para explorar aqui no canal, porque eu atendo por ordem de chegada e como eu recebo vários e-mails, tá? Eu vou atendendo aos pouquinhos, então não adianta pedir urgência porque eu não passo ninguém na frente de ninguém, tá certo? Então, gente, é isso. Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais, Facebook, fanpage, Instagram, tá? Pode adicionar, seguir e, enfim, para que vocês possam acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos. Só não mande mensagem via redes sociais, via o direct do Instagram, via o inbox do Facebook ou da fanpage. Enfim, não mandem porque eu recebo muitas mensagens por meio das redes sociais, não consigo atualizar, não consigo dar conta, fica um acúmulo de mensagem, aí eu decidi que eu nem olho as mensagens, tá bom? Porque eu vou estar sendo injusta, vou responder a uns e outros não. Então eu resolvi responder apenas por e-mail e por ordem de chegada, para não cometer nenhuma injustiça com ninguém, tá? Então é isso, gente. Inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, tá certo? Mas, vez ou outra, eu abordo outros assuntos também, além da psicologia na área de humanas, na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes, então fiquem à vontade para se inscrever. Se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike, mas coloca aqui no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que eu possa ler a tua crítica e possa melhorar em cima da tua crítica no que diz respeito a construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.